Nosso convidado de hoje no Gestão em Campo é bicampeão brasileiro, campeão do mundo de clubes, Copa do Brasil, bicampeão da Premier League, Copa da Inglaterra, Supercopa da Inglaterra, Copa América, Copa do Rei, Libertadores, Mundial, Paulista, Recopa e Brasileiro como dirigente do Corinthians. E hoje ele é diretor técnico do Arsenal. Nosso convidado de hoje é Edu Gaspar. Edu Gaspar, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestão em Campo, hoje com um convidado especial, Ivan Andrade, jornalista, comentarista esportivo. Seja bem-vindo também ao Lei em Campo, está com um projeto muito legal. Conta um pouquinho para nós também, Ivan. Fala, Nilo. Um abraço, Edu. Um abraço, Edu. Primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite. O Edu que é um amigo, né? Para quem não sabe, o Edu é um amigo pessoal, nossas famílias são amigas e é muito bom sempre conversar com o Edu, bater um papo com ele. Primeiro, obrigado demais por estar conosco aqui. Quanto a esse projeto, tá formatando, já está no final, mais ou menos, ali, bem encaminhado. E eu acho que mais uns dias aí, questão de uma semaninha aí, está tudo pronto. Vou colocar no ar aqui com vocês. Bate-papos super legais também, com pessoas muito queridas do futebol, que vão acrescentar muito para a gente aqui. Prazer, Nilo. Prazer falar com você. Prazer falar com meu amigo Ivan. Muito bacana, tenho certeza que nós vamos ter uns bons momentos e um bons bate-papo aqui. Muito obrigado. Cara, eu gostaria de começar as perguntas falando sobre a sua volta para o Arsenal. Tá? Quando você, para quem não sabe, você é diretor técnico do Arsenal hoje. E você jogou, tem muitas conquistas com essa camisa, tem uma vida nesse clube. Só que você está voltando para o Arsenal 15 anos depois do período em que você jogou aí. 15 anos para uma gestão, principalmente europeia, é bastante coisa. E eu gostaria de saber de você, quando você voltou para o Arsenal, as mudanças que você percebeu nesses 15 anos. Olha, primeiro uma oportunidade de ouro, né, para mim pessoalmente, nesse novo ramo que eu entrei. Então fazem quase 10 anos que eu já estou nesse segmento, com grandes desafios. Acho que o Corinthians foi uma escola espetacular para mim. Logo depois, para entrar na CBF também foi algo excepcional. E dar esse salto aqui para a Europa, num mercado tão competitivo que eu entro, uma liga, nem se fala o quanto difícil é estar dentro de uma liga como essa, e ser um brasileiro dentro, né, de um projeto de um clube, um projeto ousado que o clube vem formatando agora. Eu encontro um clube diferente, eu encontro um clube ainda maior de quando eu saí, né? A estrutura do Arsenal, quando eu cheguei, ela tinha aproximadamente 140, 150 pessoas. Hoje nós estamos falando de quase 600 pessoas vinculadas a um clube como o Arsenal, né? E eu, no começo, quando eu cheguei, realmente me assustei pelo número de pessoas que estavam ao redor do nosso dia a dia, mas entendendo perfeitamente o tamanho que o Arsenal se tornou em todos os sentidos, né? A academia do Arsenal é uma academia de referência. Hoje nós temos o futebol feminino também, que está virando uma referência. Então, obviamente, demanda uma grandeza em termos pessoais, em termos institucionais, obviamente maiores, né? Mas estou muito feliz pelo desafio, depois de tanto tempo voltar num clube que eu fiz uma história bonita aqui. Então, espero poder contribuir a mesma coisa que eu fiz em campo, agora fazer fora de campo. Edu, eu tenho uma curiosidade com relação a isso. Ser dirigente na Europa, a gente imagina que é um pouco mais fácil do que ser dirigente no futebol brasileiro. Talvez pelo calendário ser muito mais organizado, pela financeira, em geral, a questão financeira dos clubes ela é melhor, né? O comprometimento, a organização do futebol é melhor. Mas isso eu imagino que seja o lado um pouco mais fácil. Agora, o que eu queria saber de você?
qual que é o lado difícil? Aquele lado que quando você pensa, fala assim, se eu soubesse que era dessa forma, eu teria sido treinador e não dirigente. Tem algum lado que realmente é muito mais difícil ser gestor aí do que aqui no Brasil? Olha, Ivan, o que eu encontrei aqui na Inglaterra e o que eu estou aprendendo no bom sentido, muitas coisas. Hoje, eu vivo dentro de um clube extremamente corporativo, né? Coisas diferentes que eu vivia no Brasil, né? Algumas situações diferentes que eu vivi na CBF, só que aqui eu preciso dar um resultado, em teoria, financeiro, obviamente, para o clube, que hoje nós temos um dono, nós temos uma paixão dos torcedores vinculada à questão financeira e à questão esportiva, né? Então, nós trabalhamos dentro de um budget, nós trabalhamos dentro de objetivos, com metas, coisas que era muito pouco discutido na época do Corinthians, principalmente, né? Então, isso para mim é um facilitador, né? Quando você tem alguns processos bem definidos, quando você tem um budget mais ou menos definido de acordo com as metas que você tem que alcançar, esportivamente falando, essas coisas te facilitam suas tomadas de decisões, né? O que está sendo um grande desafio para mim, em termos de maiores dificuldades, é porque eu entro numa liga extremamente competitiva, né, Ivan? Não só competitiva na parte esportiva, mas tão competitiva como na parte financeira, né? Hoje nós temos grandes clubes aí com poderio financeiro dentro da Premier League, que é algo fora um pouco dos padrões, quando a gente cita Manchester City, quando a gente cita o Chelsea, quando a gente cita o Liverpool hoje em dia, Manchester United nem se fala. Então, eu tenho alguns concorrentes direto aí, que é um trabalho que demanda energia minha, necessito contato com os atletas, necessito contato com os agentes, para que eles possam entender bem o processo, porque se eu entrar em alguns momentos numa competição financeira, eu posso estar um pouco atrás dos demais clubes no atual momento, né? Mas é tudo muito legal, Ivan. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Todas as minhas dificuldades que eu encontro, eu vejo com um lado positivo, com algo desafiador, que eu quero superar, que eu acho legal, que eu vou atrás, eu me dedico. Então, tem coisas, sim, que são difíceis, mas que isso me motiva muito. Então, para resumir um pouco, Ivan, é assim, hoje é um clube extremamente profissional em todos os sentidos, os processos claros, quem faz o quê, quem manda um quê, quem toma decisão técnica, quem é que negocia um contrato, quem é que passa o budget. Ou seja, é um processo que, para mim, em teoria, acaba me facilitando. E é muito interessante você falar disso, sobre essa questão, o desafio do novo. E eu estava assistindo a reportagem, uma matéria que, logo que você chegou no Arsenal, o canal de TV do clube te entrevistou. E uma das coisas que você colocou era que era um grande desafio você aceitar esse convite do clube, do Arsenal. E para nós é estranho de ouvir um grande desafio para um cara que saiu de um clube gigante no Brasil, que é o Corinthians, sobre o aspecto de gerenciamento, de bastidores, de dirigente. Saiu, foi para a maior seleção de futebol do mundo, também nesse papel. O que ainda pode ser desafiador para alguém que passou por essas duas experiências prévias com a tua chegada no futebol inglês? Olha, Nilo, longe de qualquer falsa modéstia ou tentar passar um tom de humildade exagerada, mas na vida nós somos assim, Nilo. Nós estamos a cada dia aprendendo coisas diferentes, situações que nos aparecem diferentes. E para mim, eu sou o primeiro brasileiro da história do Arsenal como diretor esportivo. Tenho total noção da responsabilidade que eu tenho total noção de quanto eu tenho que dedicar minhas energias para fazer esse clube realmente voltar ao que todo mundo espera do clube. E é um desafio bonito para mim. E não tenho por que não ser, né? Eu acho que eu ainda tenho bastante coisas pela frente. Como eu falei para vocês no começo, eu estou dentro hoje de um clube extremamente corporativo, que eu aprendo muitas coisas dentro do mercado corporativo, né? Os processos que eu estava falando,
né? As linhas de report que nós temos aqui. Então, são coisas que você vai se acostumando no dia a dia, você vai evoluindo como profissional, você vai dando um passo além de não só da questão de contratação, renovação de atleta, montagem de elenco. Você entra dentro de um sistema muito bonito, né? O que eu sou apaixonado. Então, é constante aprendizado, constantes desafios, né? Eu acho que todo mundo, ninguém sabe tudo, né? Então, para mim, está sendo, como eu disse, um grande orgulho estar na frente de um clube como eu estou hoje. Uma questão que também me chama muita atenção é a seguinte. Em alguns momentos, ele parece ter ficado muito chato. Principalmente nessa questão de qualquer coisinha vira uma proporção muito grande. O jogador de futebol, ele é hoje um pouco mais, podemos dizer, milindrado, ele é um pouco mais, como o pessoal usa muito o termo, né? Muito mais mimimi hoje em dia. Falta um pouco mais daquele comprometimento, daquele esclarecimento que jogadores como você, na tua época, teve, outros jogadores mais esclarecidos, que pensavam em termos de futuro. Hoje a gente vê tudo no futebol, às vezes coisinha mínima, se transforma numa proporção gigantesca. E que muitas vezes a gente percebe que isso atrapalha no dia a dia do clube, no andamento do clube, no rendimento em campo. O futebol ficou um pouquinho mais chato em relação à tua época? Olha, Ivan, a gente tem que saber separar bem as situações, né? Se a gente comparar com a minha época, a exposição do atleta era menor que a exposição hoje devido às redes sociais, né? Eu acho que se a gente levar para um lado de profissionalismo, hoje os atletas são muito mais profissionais do que na minha época. Hoje os atletas cuidam muito mais dos seus corpos, são muito mais conscientes, têm muito mais responsabilidades. Eu vejo uma evolução aí bastante importante quanto a esse ponto. Outro ponto que está sendo um pouco negativo é o que eu disse das redes sociais, que hoje o atleta ao redor dele tem muitas coisas que expõem o atleta, e muitos deles não sabem lidar com uma certa exposição, né? As redes sociais, às vezes, eles querem deixar um comentário, e o comentário, às vezes, não é tão produtivo, porque o cara não tem um conhecimento aprofundado de qualquer comentário, e aí vira aquele boom, aqueles problemas que depois tem que solucionar internamente, né? Então, acho que hoje os recursos e a exposição que os atletas hoje estão vinculados, eles são brutais, né? Então, você tem que relativizar. O que realmente está atrapalhando o atleta, né? São as redes sociais, é um comportamento do dia a dia, é o lado profissional. Antigamente era menor, né? Os possíveis problemas. Só que hoje eu vejo, sem dúvida nenhuma, Ivan, os atletas melhores preparados em termos pessoais, profissionais, porque eu peguei uma época da antiga boleiragem, de bar, de ir para as baladas, de tomar cerveja. E as conversas de vestiário, um pouco na minha época, tinha muito vínculo quanto a menos profissionalismo. Hoje você vê menos, hoje você vê bastante menos. E é importante você comentar isso, porque tudo o que acontece fora de campo, fora do clube, acaba, de certa forma, afetando também o clube. Algum comentário que a gente vê muito aqui no Brasil, comentários sobre política, comentários sobre programa de televisão, polêmicas, e, querendo ou não, acaba sendo complicado também para o clube gerenciar isso. É parte do tua função hoje também fazer essas mediações. E o Brasil, a gente está vendo que muitos gestores estão chegando com discursos bacanas. Muita gente está falando em compliance, muita gente está falando em organização interna, em profissionalização. E quando você chegou aí, no Arsenal, existem regras, existem políticas internas que protejam o clube ou que façam com que os seus atletas, de certa forma, não se envolvam em polêmicas para não atrapalhar a relação, seja do clube, seja do atleta, com imprensa, com rendimentos? Não, com o atleta não. Com o atleta existe uma conscientização
importante e mensagem que nós estamos enviando constantemente dos cuidados que precisa ter numa rede social. E a gente precisa entender que a rede social é algo independente, é do atleta, né? Eu não posso, não use seu Instagram, não use seu Facebook, é algo pessoal que a gente tem que ter alguns cuidados para que você não possa entrar demais na vida do cara, né? E, obviamente, a gente precisa estar sempre aconselhando as coisas que podem vir a atrapalhar ou não o profissional. O que nós temos aqui internamente, em questão de controle, é que são os processos que eu estava falando, né? Qualquer atleta, qualquer dirigente, qualquer informação que você queira passar para o seu exterior tem que ser passado pelo diretor de comunicação. Ninguém entra em contato com qualquer atleta, ninguém entra em contato direto comigo, ninguém entra em contato com ninguém sem que você passe pelo nosso diretor de comunicação. Então, existe um controle, né, sobre isso. Os acessos à imprensa é extremamente restrita aqui na Inglaterra. Não que isso seja positivo, mas isso é um certo controle que o Arsenal coordena, né? Então, isso daí vai acalmando um pouco os ânimos e se torna um pouco mais controlável as situações mais questão de imprensa e questões de que os atletas possam estar falando alguma coisa fora do contexto que o clube precisa. Acaba faltando, Edu, um pouco de... talvez até insista um pouquinho nessa questão. Acaba faltando um pouco mais de alegria, e talvez tudo isso que envolve hoje o futebol, o patrocinador, a cobrança, a mídia social, talvez isso também não tire um pouco daquilo que a gente cresceu vendo no futebol, que é mais a alegria. Porque, claro, a cobrança é muito grande, o comprometimento do jogador tem que ser muito maior. Antigamente o jogador tentava dar um miguezinho, né, como a gente costuma falar. Hoje é muito visível. Se ele tentar fazer isso, a gente sabe que a cobrança é muito maior. Mas talvez isso também não tire um pouco dessa alegria daquilo que a gente está acostumado a ver no futebol. Bom, Ivan, levando em consideração fora de campo, eu acho que a exposição, ela ficou... não só a exposição do atleta, a oportunidade das pessoas que não estão preparadas para comentar ou para julgar qualquer comentário que um atleta faz, antigamente era desse tamanho. Hoje, Ivan, qualquer pessoa opina sobre tudo, né? Você está exposto a tudo. Então, qualquer comentário que você possa vir a dar, que um atleta possa vir a dar, seja ele construtivo, seja uma ideia que ele tenha pessoal, qualquer pessoa hoje pode descer a porrada no cara, né? Ele se expõe de uma maneira que às vezes você perde o sentido, né? Eu pessoalmente falo por mim, eu tenho uma rede social só que eu uso. Só que eu parei de fazer comentários, eu parei de dar uma certa opinião em alguns sentidos, porque você toma uma enxurrada de respostas mais truídas, palavrões, que eu falo, cara, não preciso dessa exposição, e que os atletas estão indo no mesmo sentido. Então, cada vez mais você fala qualquer coisa que virou a rede social, em alguns momentos, com todo respeito, virou o que nós tínhamos antigamente, Ivan, de papo de boteco. Antigamente, a gente sentava num boteco, tomava uma cerveja junto, a gente conversava de tudo, dava risada, falava palavrão, e etc e tal. Hoje em dia, o papo de boteco foi para dentro da rede social. Então, hoje, todo mundo fala o que quer, opina o que quiser, dá duro em quem quiser, xinga quem quiser, porque eles são pessoas que às vezes não estão preparadas, né? E com isso, você vai limitando um pouco as pessoas a se expressar. Então, quer dizer, uns que se expressam mal, outros que seguem que são mal instruídos. Então, uma rede aí de comunicação que às vezes não está bem coordenada. Então, você acaba os atletas perdendo um pouquinho também da liberdade. Embora tentam, mas só que eles sabem que estão expostos aí a ser extremamente criticado por muita gente que vira em notícia e etc e tal. E aí vai limitando e os caras vão falando cada vez menos. E acaba sendo uma linha muito tênue também para eles, porque a gente já viu situações em que o atleta cria polêmica, ou existe alguma situação em que muitos seguidores falam para o atleta, se posiciona que eu quero saber a tua opinião, quando ele não fala nada. E eu acho que o equilíbrio nisso, sendo também essas redes sociais uma fonte de renda gigante para eles,
muito mais ainda delicada, porque ele também tem patrocinadores estampando as marcas nessas situações, né? Nilo, aí nós vamos para um lado que eu sempre falo. Cara, se você não tem conhecimento do assunto que você for falar, não fale ou fale muito pouco, para estar menos exposto. Porque às vezes quando você, por exemplo, entra numa questão política, tá? Onde que as pessoas cobram, cadê o posicionamento político e etc e tal, dos atletas. Cara, tem muitos atletas, a maioria deles tem um conhecimento básico político. Então, qualquer assunto que ele venha abordar dentro das suas redes sociais, ele sabe que eles têm 1 milhão, 2, 3, 4 milhões de seguidores que eles possam estar diretamente influenciando numa futura votação de presidente da República, né? Sem maior conhecimento político para que você possa se expressar, para que você possa ter sua ideia. Não, eu gosto porque eu gosto. Não é eu gosto porque eu gosto. Então, evite, né? Então, existem todos esses lados de cuidados e que, às vezes, voltando para o nosso mundo aqui, às vezes reflete no nosso dia a dia, porque acontece alguma coisa que no clube se estremece, o vestiário fica um pouco preocupado, o atleta fica com a cabeça ruim porque tá todo mundo criticando o cara, e às vezes reflete no nosso dia a dia, né? Então, a única coisa que a gente pode ajudar é no aconselhamento, é no dia a dia, no bate-papo, e assim a gente vai levando, né? Bom, e nós temos também o número da semana. Olá, Nilo, tudo bom? Olá, Edu, um grande abraço. Prazer tê-lo aqui conosco no Gestão em Campo. Deixo aqui o número da semana, dados muito interessantes do Euromonitor International sobre o mercado de patrocínio, novos dados que mostram que a partir de 2020 os mercados onde os clubes e as ligas vão ter que buscar mais patrocínios seria lar e UD, soft drinks, né, bebidas não alcoólicas, veículos, brinquedos e jogos, crédito pessoal, bebidas alcoólicas, higiene, beleza e consumo de eletrônicos em geral. Então, esses são os setores de atividade que, segundo o Euromonitor International, serão os mercados que mais terão recursos para investir em patrocínio. Então, que os clubes fiquem ligados. Mais uma dica aí dos dados de gestão em campo para o mercado do futebol. Um abraço a todos. Quanto maior é o clube, né, a gente sabe que é a cobrança. Vai de acordo com a pressão de torcida, tamanho, grandeza. Essa cobrança ela é inerente ao tamanho do clube, por títulos, por resultados, por uma série de outros fatores. Nesse caso, falando de Europa, o jogador um pouco mais comprometido com isso, entende mais essa cobrança, de uma maneira geral é igual. Eles entendem dessa forma. Para você, que é um gestor, você entende que eles conseguem acompanhar melhor isso, essa cobrança, e por isso talvez os resultados sejam melhores? Olha, acho que é injusto às vezes a gente colocar o Brasil tão abaixo, né, das ligas europeias. É óbvio que tem uma organização um pouco maior, nós temos aqui a UEFA extremamente linkada às nossas competições, a questão de fair play financeiro aqui realmente funciona, embora tenha acontecido o que aconteceu hoje, né, com o Manchester City. Mas existe realmente um controle forte e eu creio que a CBF cada vez mais está se engajando, está se preparando, na minha época que eu estava lá dentro, para que isso daí possa vir a entrar com força dentro do fair play financeiro no Brasil, que eu acho que é o caminho para todos os clubes, né? Só que, comparando com os atletas, tudo vai depender do seu grupo de atletas, né? Tudo vai depender das suas escolhas que você possa vir a ter. Por exemplo, no Corinthians, nós tivemos fiquei 6 anos no Corinthians, tive quase zero problema. Nós tivemos o caso do Adriano, que foi um caso difícil da que a gente pudesse solucionar todos os problemas que nós tínhamos, mas afinal conseguimos, fomos campeão brasileiro com ele jogando. Nós tivemos outros atletas que deram seus problemas, mas nada que saiu um pouco da tal normalidade, né, que você possa controlá-los. E aqui é igual, aqui já tive alguns bons bate-papos com os atletas, assim, explicando para eles sobre a responsabilidade que cada um tem, a responsabilidade de comportamento, a responsabilidade dentro de campo, a responsabilidade de treinamento, o respeito com o clube.
É parte do nosso trabalho, né? De estar aconselhando os atletas, estar próximo deles também. Mas, assim, eu não tenho que reclamar do Brasil nesse sentido. Não tenho que reclamar absolutamente de nada do Brasil nesse sentido, porque eu tive uma sorte de trabalhar com grupos de atletas que foram espetaculares. Se você pega o caso do Chicão, se você pega o caso da Del Santo, se você pega o Danilo, né? Se você pega Cássio, se você pega Ralf, se você pegar todo aquele grupo de atletas que nós tivemos, assim, foi maravilhoso trabalhar com eles. Eu não tive quase problema nenhum e nós fomos muito felizes e não deixamos de fazer nossas festas, não deixamos de estar juntos, não deixamos de fazer o que todo mundo faz, mas com a consciência do dia a dia, ser profissionais e respeitar o clube e fazer tudo da melhor maneira possível. Edu, nós temos um quadro no nosso programa que se chama Ping Pong. Arsenal ou Corinthians? Corinthians, por tudo que eu vivi dentro do Corinthians, as pessoas sabem, desde os meus 6 anos de idade, lá dentro, tive um problema de saúde, o Corinthians me deu todo o aporte, sou corintiano, também sou torcedor do Arsenal, mas só que a minha história de vida também dentro do Corinthians, ela é muito forte. Profissionalização / desafios do pós-carreira. Meu, pessoal? Geral. A gente vê, ainda nesse momento, a gente vê bastante profissionalização em comparação a 5, 10 anos atrás. A gente tem visto que as novas gerações de aposentados da bola têm se preparado muito mais. Você vê isso, é claro, essa situação. Sem dúvida, porque as pessoas, os ex-atletas estão se preparando porque eles estão vendo caminhos maravilhosos pós-carreira, né? E se você hoje também estão vendo, se não se preparar bem, você vai entrar dentro de um mercado com poucas opções e se não estiver preparado, menos ainda, né? Então, eu acho que tá claro aí o caminho para todos. Quer ser um bom treinador? Não é apenas só ex-atletas. Quer ser um bom gestor? Não vale só ser ex-atleta. Quer ser um bom fisioterapeuta? Quer ser um bom preparador físico? Cara, tem que ir atrás, porque aí sim você se torna um cara, talvez, com outras qualidades que outros profissionais que vêm do mercado corporativo ou do mundo acadêmico têm menos que você, em algum sentido, por você ter um conhecimento técnico e de dia a dia mais apurado. Mas, assim, se você não tiver um lado também de profissional, de buscar, de ir atrás, de estudos, etc. e tal, também você fica para trás. Jogador ou gente? Jogador. Mas amo fazer o que eu amo, o que eu faço hoje. Ó, vou resumir melhor. Dos 32 para baixo, jogador. Dos 32 para cima, dirigente. Muito melhor. Integridade no esporte. Quando a gente se fala de integridade, a gente fala de alguma coisa que, para mim, é básico na vida, tanto profissional como pessoal de qualquer coisa. Quando a gente fala de educação, é básica. Integridade, básico. Respeito, básico. São coisas que você não pode fugir, independente de onde você esteja, em que posição que você esteja. Se você não tiver isso, eu acho que você pode ter grandes dificuldades, não só na sua vida profissional, mas sem dúvida nenhuma com a sua vida, seu lado pessoal, você vai ter grandes problemas. Mas da minha parte, eu queria muito agradecer ao Edu por aceitar o convite, por estar com a gente aqui. É um prazer para mim. Primeiro, como falei logo no início, é um amigo e é sempre legal a gente conversar com amigos. E só para finalizar da minha parte, Edu, tem cozinhado muito aí, aí na Inglaterra ou não? O Edu, para quem não sabe, é cozinheiro. Ele adora. Ele brinca bem, trafega bem por esse meio. Olha, é engraçado que eu agora adotei isso como um hobby, né? Pra você ter ideia, aqui do meu lado, eu construí até uma horta dentro do meu apartamento, os meus próprios alimentos, eu vou lá, busco meu manjericão, minha salsinha para fazer as coisas, acho muito legal. E esses dias teve o nosso CEO aqui me convidou para ir na casa dele,
contar uma história rápida para vocês aqui. E ele é espanhol, e ele falou, Edu, vou fazer uma paella para você, vem para cá, vem tomar um vinho comigo, eu tô com a minha esposa. Eu falei, beleza. Quando eu cheguei lá, ele deixou uma cebola e um pimentão para ser cortado. E ele perguntou para mim, Edu, você sabe cortar cebola e pimentão enquanto que eu vou cozinhando, só para que eu possa terminando? Eu falei, daqui, e fiz trrr, e comecei a cortar. Ele falou, oh, hostia, você é um chefe? Eu falei, não, eu tô acostumado agora, né? Então eu não tô cozinhando muito por causa de tempo, mas assim que minha família chegar, meus domingos, meus dia a dia aqui, quando eu puder, sem dúvida, eu tô na cozinha. Muito legal. Edu, mais uma vez, muito obrigado pela tua atenção, pela tua gentileza, pelo teu tempo. Parabéns pela tua carreira. Ela é gigante, ela é vitoriosa, tanto dentro de campo quanto nos bastidores. Foi um prazer falar contigo, prazer em conhecê-lo, ainda que de forma virtual. E espero que a gente tenha mais oportunidades para conversar e aprender toda essa vida de futebol que tu se dedicou. Muito obrigado, Nilo. Prazer também. Ivan, irmão, um beijo, viu, cara? Vou estar acompanhando o seu novo projeto aí. Vê se você me convida, viu, meu? Se você não convidar, eu vou aí e bato na porta da sua casa. Pode deixar. Você sabe que você pode fazer isso. Ó, e no nosso papo, quando a gente tiver nesse bate-papo, nosso papo vai ser... Já vou até dar uma adiantada aqui. A gente vai falar sobre outras coisas, além da questão, claro, do futebol, mas vai ser uma outra parte também. Nós vamos falar um pouquinho também de outras coisas aí que o Edu gosta. Vamos falar de culinária, vamos falar de outros assuntos, vamos falar um pouquinho de gestão, um pouquinho de direito esportivo. Será um prazer, Ivan. Nilo, sucesso aí também, cara. Conta comigo aí, qualquer coisa que você precisar, estarei à disposição aqui.